Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai com certeza ajudar vocês muito dentro da sua carreira e da sua jornada rumo a alavancar a sua carreira e ter um aumento de salário maior do que 30%. Eu estou falando sobre base em teste e qualidade de software para conseguir alavancar a sua carreira. Aqui dentro desses vídeos vocês vão aprender um pouco mais sobre as estratégias que você pode adotar na sua jornada rumo a alavancar a sua carreira em testes de qualidade de software e conseguir um aumento salarial maior do que 30%. E eu sou o Júlio de Lima, sou especialista em testes de qualidade de software e sou pós-graduado em docência no ensino superior e sou mestre em engenharia elétrica e computação com foco em testes e inteligência artificial. Quando a gente fala sobre base em testes de software, a primeira coisa que surge na cabeça de quem ouve é o que significa ter uma base sólida em testes de software. Esse é um ponto que, assim como muitos outros no estudo de testes de software, acaba por ser um pouco, como vou dizer assim, empírico, e isso faz com que seja um pouco difícil de explicar. Quando a gente fala de base em testes de software, o que a gente está falando é você ter dentro do seu background, como sendo alguém que testa aplicações, ter dentro do seu background o conhecimento sobre as técnicas de teste, o conhecimento sobre as estratégias de teste, um conhecimento sobre as diversas práticas relacionadas a testes e qualidade de software. É você conhecer sobre quais são os modelos, os diversos modelos de teste de software. Aqui a gente está falando sobre as adaptações da disciplina de teste de qualidade de software ao contexto no qual um software é desenvolvido. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem times que desenvolvem o seu software utilizando um modelo cascata. Tem times que desenvolvem os seus softwares utilizando um modelo ágil. Só que esses modelos eles já não vêm de fábrica com uma descrição clara e super bem adaptada do que é teste de software dentro daquilo. Eles geralmente te dão um modelo de como você desenvolver software e você e o seu time adapta aquilo, adapta o teste de software para aquilo. E esse é um ponto super interessante para quem já atua na área, chega aqui hoje e fala assim: Júlio, quando eu olho para o meu time, eles dizem ser ágil. Só que a gente tem uma forma de testar lá diferente da empresa anterior em que eu estava. Júlio, eu estava na empresa A, mudei para a empresa B e as duas empresas falam que é ágil, só que tratam a pessoa que testa aplicações de maneira distinta. Por que isso, Júlio? Sabe por quê? Porque o modelo em si não traz uma descrição detalhada de como é que você aborda teste de software lá dentro. Quando você chega com um framework, por exemplo, o Scrum, que é um framework do modelo que segue o modelo ágil, o que acontece? Ele traz para você uma série de conceitos, práticas, que estão relacionadas diretamente à forma de interagir entre as pessoas ou quais são alguns valores relacionados ao fato de produção de software, construção de features. Mas não tem lá dentro do manual do Scrum Guide, uma definição passo a passo de como é que tem que ser o papel do testador, do QA lá dentro. Não fala isso. Então o que acontece? Cada pessoa que estabelece um modelo como esse na sua empresa vai lá e pega do seu empirismo, do que já viveu no passado quanto a experiências relacionadas ao teste de software, e implementa isso dentro do dia a dia daquele determinado time. É isso que acontece. Geralmente quem faz isso não é um QA. Geralmente vamos colocar Scrum aqui na minha empresa. Quem geralmente dá esse grito não é um testador nem um QA.
Quem geralmente dá esse grito é um gerente de tecnologia, um diretor de tecnologia, alguém de processos, vai lá e traz isso. E geralmente essa pessoa não tem tanto conhecimento de teste de software, então o que ela faz? Ela traz junto com aquilo, ela traz aquilo, e aí alguém levanta a mão e fala assim, como vai funcionar os testes aqui? Essa pessoa, sem base em testes, ela fala, vamos fazer igual fazia antes, não muda nada. E ali já cometeu um erro. Entende o que eu quero dizer? Se você não tem a base em testes e não conhece sobre esse quarto ponto que eu mencionei técnicas, estratégias, práticas e modelos, né? Se você não conhece sobre modelos, as adaptações de teste de software para aquele determinado, para aquela determinada metodologia, para aquele determinado modelo que está sendo utilizado, acabou de construir uma forma de rodar aquele determinado modelo de desenvolvimento de software da maneira incorreta. E aí, pessoal, eu posso dizer para vocês uma coisa, porque assim, já lidei com muitas empresas nesses meus diversos anos atuando como consultor. Já trabalho como consultor desde 2013, mais ou menos. Ajudei já mais de 14 empresas a implementar teste de software dentro das suas organizações. Então, já vi muito, 14 só as formais, ainda teve algumas outras informais e teve algumas outras ainda pela minha própria empresa, Júlio de Lima, consultoria e treinamento em teste de software. Então, foram muitas empresas que eu pude contemplar o que eu vou falar para vocês agora. Sabe o que é? Geralmente, pouquíssimas pessoas que estão nos cargos de liderança sabem sobre teste de software. O que essas pessoas geralmente sabem é o que elas viram no seu dia a dia. E nem sempre o que elas viram no seu dia a dia é o melhor modelo. E por não ser o melhor modelo, ela acaba perpetuando o uso de práticas indevidas em teste de software. O que isso causa? O que isso faz? Isso faz com que você, que me assiste aqui hoje, que já atuava num time, por exemplo, atuava num time que usava o Cascata, por exemplo, e que sonhava em um dia trabalhar dentro de um contexto ágil, entre para um contexto ágil e viva um pesadelo ao invés de viver um sonho. Estão entendendo? O que é isso? As pessoas que implementaram teste de software dentro daquele determinado time, dentro daquele determinado modelo, aplicaram simplesmente pegando o que era de uma forma num modelo diferente e aplicando exatamente igual num outro modelo. Isso vai funcionar? Nunca vai funcionar. Nunca. Talvez até entregue software. Talvez você até às vezes consiga sincronizar e fazer entregas. Talvez isso aconteça. Mas isso vem com dor de cabeça. Isso vem com horas extras. Isso vem com falta de reconhecimento. Isso vem com atrasos nas entregas. Isso vem com anomalias na forma de entregar software. Um monte de problemas que vem. Mas o que faltou nesse caso? Faltou o conhecimento da base em testes. E aí, então, talvez nesse momento, você esteja pensando assim, mas Júlio, me diz uma coisa então. Então quer dizer que todo diretor de tecnologia, todo gerente de tecnologia e todo implementador de metodologias de desenvolvimento deveria conhecer a base em testes? A resposta é assim, se fosse possível, seria ótimo. É possível? Na maioria das vezes não. Falando sobre o mundo real, na maioria das vezes não. Agora, sabe o que é possível? O que é possível é ter pessoas dentro dessas empresas, pessoas QAs, testadores, como você que está assistindo agora, ou como é o seu futuro, que sabem tanto da base em testes, sabe tanto, isso está tão firme dentro do seu ser, que a pessoa, ao perceber que a outra, que tem uma voz ativa, um diretor, um CTO, um gerente, um super gerente, alguém que é de processo, que sabe muito sobre processo, quando a pessoa tenta trazer alguma coisa que trata testes de software de maneira incorreta, a pessoa que tem a base em testes se manifesta.
E ao se manifestar, descreve, porque a pessoa conhece sobre técnicas, conhece sobre estratégia, conhece sobre práticas, conhece sobre modelos. Então quando chega lá e fala, a gente vai usar o modelo espiral, a gente vai usar o modelo Extreme Program, a gente vai usar o modelo, a gente vai usar o Framework Scrum, a gente vai usar o modelo Cascata, não importa, a pessoa chega e aquela pessoa que é de testes, que tem a base forte em testes de qualidade de software, se manifesta, levanta a mão e fala, olha, isso daí é um modelo que eu conheço e eu sei quais são as variações de teste de software para que teste de software seja algo otimizado aí dentro. É exatamente o que as pessoas que têm uma base forte em desenvolvimento de software fazem. Quando alguém traz um modelo novo, a pessoa que tem um conhecimento forte em desenvolvimento de software levanta a mão e fala, olha, esse modelo é muito bom, entretanto, as práticas de desenvolvimento precisam mudar. Estão entendendo o que eu quero dizer? Para que você consiga falar isso, você precisa ter a base em testes. Está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter base. Se você não tiver base, você nunca vai conseguir operar dessa forma. Agora, olha só que coisa interessante. Pensa que seu diretor chega, ele contrata uma grande consultoria de implementação de algum modelo diferente de desenvolvimento de software que vem para otimizar tudo. Quando chega lá, as pessoas começam lá a fazer de tudo e geralmente começam a aplicar lá teste de software de alguma forma. E a forma com que eles estão indo implementar teste de software especificamente não está boa. O resto está ótimo, o teste de software não está bom. Você levanta a mão e contribui com essas pessoas, influencia essas pessoas. Olha, pensa agora na cara do seu diretor, do seu gerente, vendo você explicando sobre a base de testes de maneira prática e de maneira sensata para aquela empresa. Consegue entender aqui o que eu estou querendo dizer no final das contas? Eu estou dizendo o seguinte, quando você conhece do seu trabalho, eu não estou falando para você conhecer sobre, sabe, sobre outras áreas. Eu não estou falando isso, eu estou falando, é um mínimo para você conseguir atuar dentro do seu papel, é conhecer sobre o que você faz, conhecer sobre o que você faz. Quando você conhece as suas bases, isso automaticamente faz com que você consiga se demonstrar. E ao se demonstrar, que as pessoas te vejam. E as pessoas, ao te verem e ver que você realmente sabe do seu papel, eles entenderem através do exemplo que você está dando, que teste de software, que qualidade de software é algo que realmente é uma atividade estruturada e te reconhecer por isso. Agora, Júlio, base de testes, sabe? Onde que eu aprendo isso? Onde que eu aprendo isso? Júlio, me fala uma coisa, Júlio. Eu aprendo isso na faculdade? A resposta é: você aprende na faculdade geralmente, tá? Estou falando geralmente porque eu não conheço todos os cursos de engenharia, desenvolvimento de software que estão por aí na academia. Agora, eu tenho muitos, mas muitos alunos, milhares já de alunos. Na última contagem tinha 7.932 alunos que já se inscreveram em algum dos meus treinamentos ou cursos, né? Se você for parar para pensar nas histórias que essas pessoas me contam sobre, né, como que é o ensino deles na universidade, geralmente é um ensino que não está casado com o que o mercado pede. Então o mercado pede X, a academia ela te entrega parte disso, ela não te entrega inteiro. Por que isso? Porque quando a gente fala de academia, a gente tem, né, infelizmente, em grande parte, né, dos cursos, uma disparidade do que é a academia e do que é o mercado. Infelizmente isso acontece em algumas, né? E aí, o que você aprende na faculdade é um conteúdo que nem te deixa tão animado, sabe? Muitos de vocês que estão assistindo agora devem falar assim: puxa, Júlio, na faculdade eu tive uma disciplina de teste, não gostei nada daquilo, sabe? Não foi um negócio legal. Mas quando você fala, Júlio, quando eu vejo seus vídeos, nossa, parece um negócio muito legal, cara. Por que isso? Porque o conteúdo que eu trago para vocês,
ele é um conteúdo que está diretamente ligado ao que o mercado te pede hoje em dia. Entendeu a diferença? Então, é importante que você entenda que quando você vai, né, para a faculdade, você vai aprender algumas coisas que vão te ser úteis. Só que elas não são todas aquelas que te preparam para o mercado de trabalho. Então, aquilo começa a formar a sua base em testes. Óbvio, se você se dedicar para ir lá e realmente aprender o que, né, os professores estão te propondo. Beleza? Beleza. O que mais, Júlio, que eu posso usar para aprender a base em testes? Você pode também usar livros. Tem, sabe, muitos livros de teste de software que foram escritos por pessoas que ficaram lá pesquisando, sabe, dias, meses, às vezes até anos, sobre técnicas e estratégias para ajudar você, o testador de hoje, a conseguir estruturar melhor a forma de pensar em como testar. Você tem diversos artigos que foram escritos para também você ler e conseguir aprender sobre aquilo e estruturar melhor as suas bases em teste de software. Você também tem palestras sobre testes. Novamente, para ajudar você a formar a sua base em teste. Você tem podcasts sobre teste. Também para você ouvir e conseguir entender. Você tem entrevistas sobre testes. Também para que você possa conhecer um pouco mais sobre o que há por detrás do pensador ali que está compartilhando aquele determinado conteúdo. Agora eu pergunto para você. Pensa na sua última semana na sua carreira. Pensa só, não estou nem pedindo para você pensar no último mês ou no último. Pensa na última semana. Não, tá bom, vamos estender um pouco mais. Pensa no último mês. Quantos conteúdos vocês consumiram e, né, como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, pegou o conhecimento e tentou aplicar na prática para ver os problemas complexos, então ensinar aquilo que você aprendeu para alguém. Quantos você realmente foi lá, buscou e foi colocando dentro da sua estrutura, da sua base em testes para ajudar você a conseguir tomar decisões melhores? Quantos? Se a gente for parar a pensar, hoje em dia, a gente tem um monte de pessoas que atuam na área de teste de software e que essas pessoas, elas simplesmente foram jogadas na área. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa estava lá trabalhando como analista de banco de dados. E aí surgiu uma vaga de testes. Alguém foi lá e falou, eu não preciso mais de um analista de banco de dados. Ou você entra ou você sai da empresa. A pessoa entrou. Estava lá trabalhando como analista de requisitos. Não preciso mais de analista de requisitos. Se você quiser, você pode ser testador. A pessoa foi lá e entrou. Estava trabalhando como analista de suporte. Não preciso mais de você aí. Eu quero que você vá para teste de software. Você vai? Vou. E entrou. Entrou. E aí alguém foi lá e explicou para ela assim, olha, o seu papel aqui agora é o seguinte, você vai procurar bugs. Por quê? Porque lembra lá que eu falei do diretor, do gerente que não tem base em testes? Foi aconselhar e falou assim, você precisa procurar bugs. Esse é o seu trabalho, vai ser legal, vai ser muito legal. Você vai encontrar problemas, você vai encontrar defeitos no software, legal, né? E aí, para alguns até que alimentam uma prática que ela, para mim, ela é inaceitável, que é colocar rixa entre o QA e o testador e o desenvolvedor. Fala assim, vai lá e ferra com a vida dos desenvolvedores. Isso vai ser ótimo para você. Tipo, a mentalidade de alguém que testa aplicações foi deturpada na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela aprendeu do jeito errado. Ela aprendeu a ser alguém que faz alguma coisa que qualquer um poderia fazer. E sabe o que acontece quando você faz algo que qualquer um poderia fazer? Você recebe como qualquer um. Você é cotado quando tem lá, sei lá, vamos promover alguém. Você está na lista do qualquer um. Por quê? Porque você é só mais um dentro daquela multidão de gente, entendeu? Então, se vocês forem parar a pensar, o fator do alavancar a carreira em teste de software, o fator de aumentar o seu salário em mais de 30% dentro de teste de software, ele é algo que, se você for parar para pensar bem,
é um mar de oportunidades. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam qual que é o seu papel. Então, quando você entende o seu papel, aplica aquilo, né, se prepara de verdade, busca de verdade, é exposto ou exposta a uma mentalidade que te promove como sendo alguém que dentro da área. Quando você tem acesso a isso, o destaque, ele é algo que vem meio que imediato. Por que isso? Porque você entendeu qual que é o seu papel. E ao entender qual que é o seu papel, você consegue então entregar muito mais valor para o seu time. Entende o que eu quero dizer? Existe uma mensagem por detrás disso que eu estou falando para você. A mensagem é a seguinte: assim como um desenvolvedor se prepara e afia a sua espada para que ele possa ir lá no dia a dia e lutar, assim como um Scrum Master estuda, tira, né? Eu estou falando de certificações, não precisa pegar isso para testes, tá? Pensa só no estudo. Estuda e bum, aprende bastante. Assim como um Agile Coach fica lá estudando para aprender, colocar na prática e se dar bem. Assim como qualquer... Isso é muito louco, porque a gente está falando aqui, qualquer profissional procura estudar muito sobre o seu papel. Muito. Lê livros, sabe? A minha esposa, ela se formou em Direito, né? E hoje ela atua trabalhando junto com uma juíza. Olha só que bacana. Se você for olhar na mesa dela, ela tem lá vários livros. Antes, né, de ela ocupar a posição onde ela está hoje, ela tinha que ler muitos livros. Quando ela se formou, ela tinha que ler livros ainda. Quando ela estava na faculdade, teve que ler muitos livros e consumir muito conteúdo, e assistir muita. Por quê? Porque ela estava formando a base dela. Quando a gente olha para teste de software, tem gente que nem conhece quais são as principais referências que ajudaram a formar a área de teste de software. Falta a base. Se você chegar em qualquer outra profissão e perguntar para a pessoa qual que é a sua referência dentro da sua carreira, você vai ter algumas referências. Você não vai ter uma só, ou duas, ou três. Vai ter várias referências, sabe? Por quê? Porque você quer escutar diversas pesquisadoras para formar a sua base. A sua base ela é muito importante. A sua base é o que te ajuda a você prosseguir, é o que ajuda você a entender o que te falta e a tomar decisões melhores. E quando você fala, tudo faz sentido. Por quê? Porque você está conectando a visão de diversos pesquisadores, de diversos pensadores, com o seu contexto atual. Você não está só achando. Porque a gente pode só achar. A gente pode falar assim, a gente se depara com um problema complexo, e ao olhar para o problema complexo, a gente fala assim, eu acho que se eu testar aqui e aqui, se eu dar 2 cliques aqui, vai dar certo. Às vezes dá certo. Às vezes não dá. Está entendendo o que eu quero dizer? Base. É importantíssimo para que você consiga seguir. E aí alguém fala assim, Júlio, me diz uma coisa, cara. Quanto tempo você demorou para conseguir bases sólidas em teste de software? Isso vai depender muito de quem é você, né? Porque eu, Júlio, quando eu comecei, eu não entrei como sendo tester e depois eu comecei a estudar. Foi o contrário. Eu estudei muito para depois entrar para a área de testes. Então tem uma diferença. Quando eu fui começar, quando eu montei a minha primeira suíte de testes, né, meu primeiro grupo de testes a serem realizados, eu já tinha lido pelo menos 5 livros, já tinha 4 referências, que eram as pessoas que eram referências na área naquela época, e que eu considerava muito, que hoje em dia ainda considero, que são pessoas que me ajudaram a formar assim, meio que minha mentalidade inicial,
né? Muitas dessas pessoas, inclusive, hoje são meus amigos. Por exemplo, o Elias Nogueira era uma referência para mim naquela época. O Cristiano Caetano era uma referência para mim naquela época, mas tinha também referências externas, né? Por exemplo, James Barr era uma referência para mim naquela época, né? O Rex Black era uma referência para mim naquela época. Então são algumas pessoas que foram formando, assim, sabe, as suas referências, né? No caso, as minhas referências. Então, quando eu entrei para a área de teste, já tinha meio como uma, sabe, é muito legal isso. Quando você tem base em testes e você começa a pronunciar algo, quando você começa a formar uma frase para tentar resolver um problema, sabe aquele problema que a gente encontrou e que eu falei, eu acho que é assim? Quando eu, Júlio, que estruturei minha base em testes, olho para um problema, eu começo a ouvir um monte de gente sussurrando no meu ouvido, sabe? Vem a Janet Gregory sussurra no meu ouvido. Vem o Cristiano Caetano e sussurra no meu ouvido. Vem o Elias Nogueira e sussurra no meu ouvido. Vem o James Barr e sussurra no meu ouvido. Michael Bolton, mesma coisa. E vem aquele monte de pesquisador sussurrando no meu ouvido, porque daí eu pego e falo, então você pensa assim, você pensa assim, você pensa assim. E eu, o que eu penso? Eu penso assim, então eu vou lá e penso em uma solução específica para aquele problema. Eu tenho junto comigo outros vários pesquisadores que me ajudaram a tomar essa decisão. Entende a diferença? Entendem a diferença de você simplesmente chegar e falar, como você vai testar isso? Eu acho que eu vou testar clicando. Você nem pensa, você só fala, você só sabe, você nem tem um momento para raciocinar sobre aquilo. Você só começa a falar. É a ausência da base em testes. Entende? A ausência da base em testes. A base, ela não se forma, não simplesmente se forma. Então eu poderia dizer para você assim, quando eu estava lá, eu comecei em 2008 para 2009, mais ou menos, né? Quando eu estava lá atrás, em 2013, eu já tinha uma base estabelecida. Eu já tinha tudo que eu precisava? Não. Eu achava que eu tinha bastante já. Mas hoje em dia, ainda olhando agora, eu já acho que ainda falta muito para mim. Sabe? Por que isso, Júlio? Porque é um processo contínuo, a sua base ela vai se estabelecendo a cada dia. Eu falo com os meus alunos e eles me falam de um problema novo que eu nunca vivi. E a minha base ela continua se formando. Por quê? Porque os meus conhecimentos eles são aplicados àquele problema complexo. E então o meu conhecimento ele se mistura. O conhecimento novo com o conhecimento existente, ele se choca e ele se remodela. E ao se remodelar, um novo conhecimento surge. E ele é agregado à minha base. Aí eu leio um artigo, novamente. Conhecimento novo, conhecimento antigo, se choca, vira um novo conhecimento, forma mais a minha base. Então é como se você tivesse a sua base como sendo uma camada dentro do seu ser, que ela vai se construindo, cada vez mais uma nova camada construindo, uma em cima da outra. Isso faz com que, quando eu tenho um problema de teste de software, eu olhe para ele e consiga ter muitas formas de pensar na solução daquilo. E quando alguém ouve eu falando sobre teste de software, a pessoa pensa, nossa, que bacana essa forma de você pensar em teste de software. Né? Por que isso? Porque a pessoa ela não está vendo ela está vendo eu junto com um monte de pesquisadores aqui que ajudaram a formar a minha base em testes. Entenderam a ideia? Isso é fantástico. Cada uma dessas pessoas eternizaram em mim um pouco do seu conhecimento. Por quê? Porque eu nunca mais vou esquecer delas. Entende? Isso é sensacional. Isso é transformador. Isso é transformador. Tem um outro ponto aqui que eu trouxe para vocês, que é o seguinte. Tem gente que me pergunta assim, Júlio, me diz uma coisa, Júlio. Qual que é o maior benefício de você ter base sólida em teste de software? E aí, para quem já me segue há um tempo, vai se lembrar do Alavanque Sua Carreira em Teste de Software. Se não me engano, foi o segundo. Teve um dia no Alavanque Sua Carreira que eu falei sobre uma história da minha esposa. Minha esposa a gente tinha acabado de se mudar para São Paulo. A gente tinha se mudado do interior, Araçatuba, né?
Para quem conhece Araçatuba, é uma cidade com um calor terrível. E a gente tinha acabado de se mudar para Osasco. Em Araçatuba ela tinha um doutor que atendia ela, que ele era muito bom, assim, muito bom, muito bom. E quando a gente chegou em Osasco, ela foi procurar outros médicos para atender ela. Ela encontrou o primeiro, né? Foi lá nessa pessoa, fez uma consulta, e a consulta, essa pessoa, a Priscila foi lá e falou sobre isso, né? Sobre quais eram alguns dos seus sintomas, né? Do que ela sentia. E a pessoa olhou para ela e falou, isso daqui é paracetamol, vai resolver para você. Ela ficou, né, maluca, assim. Ela falou, como assim paracetamol, Não? Só você nem olhou, você nem perguntou nada, você simplesmente ouviu o que eu falei e falou paracetamol. Você nem olhou para mim direito, você só tá aí escrevendo, você só escreveu aí paracetamol e já era? Como assim? Voltou para casa, os sintomas não passaram, óbvio, com o paracetamol. Ela foi então, né, ficou muito maluca com aquele médico, foi procurar outro médico. No outro médico, ela começou a falar e ele anotava o que ela falava. Anotava. E depois que ela terminou de falar, ele perguntava, foi perguntando daqui, perguntando dali, várias perguntas, e capturando um monte de informação, e com aquele monte de informação, né, que ele já tinha em mãos, ele ainda falou, preciso de mais informações. Foi lá e pediu alguns exames, ela fez alguns exames, trouxe para ele olhou, comparou as informações, com base em tudo aquilo, eu começo a pensar assim, que na hora veio na cabeça dele assim, um monte de referências dele, sussurrando no ouvido dele. O que poderia ser? Sussurrando. Aí ele pega e fala, o seu problema é esse. Vou te receitar alguns medicamentos. Medica. E fala, vou te acompanhar. Você vai, depois você volta aqui e eu quero saber como você está. Como se você está melhorando, como estão as coisas. E esse médico, até isso foi bacana, até virou meio com um jargão desses alavancas, porque a gente foi olhar no Google e a nota desse médico era 5 estrelas. Aí a gente começou a falar disso, né? Qual que você prefere? Você prefere ir num médico que é um médico paracetamol? Ou você prefere ir num médico que é 5 estrelas? Quando alguém me pergunta, Júlio, qual o maior benefício de você ter uma base sólida em teste de software? A minha resposta é essa, você se torna um QA 5 estrelas. Por que isso? Porque você não simplesmente olha algo e fala, esse daqui é a solução para o problema. Você analisa, você pensa, você estrutura, você pondera, você busca, você analisa, é diferente. Você pensa na solução com base em diversas informações que vão ajudar você a tomar uma decisão mais precisa. É sobre isso. É sobre isso que eu diria que esse é o maior benefício de você conseguir ter uma base sólida em teste de software. Bases sólidas em teste de software ajuda você, ter confiança no que você faz. E confiança em teste de software é um negócio muito bom, sabe por quê? Porque assim, o tempo todo quando a gente pensa em teste de software é sempre correlacionado a risco. É o risco de algo que você contribuiu de alguma forma com a perspectiva de testes ir para a produção e não dar bom. Você sempre tem esse risco, então você sempre está com medo, entendeu? Sempre. Se você tem confiança no que você faz, esse medo ele é reduzido. Não é que ele acaba, mas ele é reduzido drasticamente. Você tem mais confiança. Mega importante isso. Número 2. Você, por ter essa confiança,
Você passa confiança para sua gestão. Sabe o que acontece? Uma coisa que eu aprendi, assim, sabe, na minha carreira é a seguinte: liderança gosta de ter controle. Gosta de ter o controle. O que é controle? É saber que as coisas estão indo bem, né? Ou ter uma noção muito clara que elas estão indo mal. Bom, precisa ter o controle. Se a liderança vem falar com você e você se demonstra pouco confiante, ela fica balançada também. Óbvio. Poxa, você não demonstrou confiança? Como que eu vou confiar em você? Né? Faz sentido, não faz? É igual você tá lá no médico, né? Tem né? Seu braço tá todo roxo. E aí você chega e fala assim: ô médico, e agora, cara? Você acha que é fácil resolver esse problema? Ele fala assim: cara, eu acho que sim. O que você começa a gritar? Como assim? Você acha? Né? Agora ele fala: não, fica tranquilo. Ó, isso daqui é o seguinte: tem uma veia que passa aqui, que o nome da veia é XPTO. Né? Tá vendo aqui essa parte? Ela tá um pouco mais levantada. Você percebeu? É porque aqui tem uma coisa. Eu vou remover isso e pum, tudo vai voltar ao normal. Você sente a confiança. É o que um líder quer sentir em você. Confiança. Então você tem a confiança para você conseguir ficar tranquilo. E você demonstra confiança. Então os outros também gozam dessa confiança. E quando isso acontece, cara, é inevitável o reconhecimento das pessoas sobre o seu papel. É inevitável. Tem um aluno meu que ele chama Rafael Bandeira. Ele não é só um amigo, ele também é um grande amigo. Cara muito, muito, muito inteligente. O Rafa Bandeira, uma vez a gente conversou, ele conseguiu alavancar sua carreira, conseguiu aumentar seu salário. Na época que a gente conversou, conseguiu um aumento de salário mais de 80%, se não me falha a memória. E a entrevista dele tá lá no YouTube também. Mas ele me disse uma coisa que eu achei muito bacana. Ele me disse assim: Júlio, lá na minha empresa, a empresa onde ele trabalhava, eu tenho contato com os desenvolvedores muito grande. E eles têm uma consideração muito grande por mim. Eles me reconhecem como sendo realmente alguém de qualidade que sabe, que entende as bases. Júlio, uma coisa assim que eu consegui perceber é o seguinte: lá eles não me veem só como alguém que encontra os defeitos, mas eles me veem também como sendo alguém que antecipa os defeitos. Por quê? Porque ele não está pensando só no operacional, ele está pensando no estratégico. Dentro da própria empresa eu consegui um aumento de 112%. Então, o meu salário mais que dobrou e conseguir esse aumento dentro da própria empresa, cara, não tem, é uma sensação sem igual. E tipo, passei a ser reconhecido não só monetariamente, mas dentro da equipe também. Eu deixei de ser a pessoa que encontra todos os bugs para a pessoa que antecipa todos os bugs. Pensar no estratégico faz com que a sua carreira seja alavancada. Pensar no estratégico faz com que você consiga alavancar sua carreira. Se você pensa só operacional é aquilo lá que vai lá, vou achar bug. Não, agora vou levantar, respirar. Olhei pro lado, tô tendo uma visão mais ampla. Sacou? Do que é a minha carreira, do que é a minha profissão, do que é o meu papel hoje, agora, no time onde eu tô. Olha, consigo ver mais coisas aqui que podem influenciar muito mais do que o próximo bug que eu vou encontrar aqui. Por quê? Porque eu usei a minha visão estratégica. É outro nível, entendeu? Quando você pensa na sua carreira desse jeito, é o outro nível. Você vai para outro nível. E, novamente, diga para você, quando chega esse momento, é o momento de você pensar assim: agora eu estou conseguindo, demonstrar o que é o meu papel. E é o momento que as pessoas te reconhecem. E novamente, eu já disse para vocês diversas vezes: se você chegar dentro de um momento como esse na sua empresa, em que você tiver realmente, se preparou as suas bases, você está exercitando, você está seguindo essas dicas, e você vê que a empresa não te valoriza, você tem que vazar. Sabe por quê? Porque é o seguinte: tem empresa que, por mais que você lute, por mais que você
Se esforce, por mais que você faça. Eu não estou falando de ficar fazendo hora extra, não. Eu estou falando uma mudança como essa que eu estou falando aqui para você. Você estruturou as suas bases, você correu atrás de se tornar um QA 5 estrelas. Eu não estou falando de, lá na minha empresa eu faço tudo. Lá na minha empresa eu faço um monte de hora extra, ninguém me reconhece. Você está no operacional, talvez. Não estou falando que é a verdade, que é a certeza, porque eu não conheço a sua vida. Mas talvez você esteja no operacional. Você está pensando no estratégico? Está usando das suas bases? Então tem que repensar. Não simplesmente chegar lá e falar, não vou mais trabalhar aqui. Porque o Júlio falou que não... Não. Estrutura. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que buscar muito, você vai ter que formar a sua base. Formou? Ótimo. Agora sim, analisa. Entendeu? Vê o tanto de benefícios que você já trouxe para essa empresa. Ela está te valorizando? Não está me valorizando não, Júlio. Ela está te desafiando? Não está me desafiando não, Júlio. Essa empresa está te levando próximo do seu objetivo? Não está não, Júlio. Então, meu amigo, talvez seja hora de você dar um tchau. Entendeu? Porque a gente sempre pensa assim, nós precisamos aprender a falar sobre grana. Entendeu? E é assim, eu me esforço, eu busco, eu perco horas do meu dia a dia com a minha família, com as pessoas que eu amo. Por quê? Porque eu quero chegar em algum lugar. Empresa, eu estou batalhando aqui, estou fazendo muito minha parte. Você está fazendo a sua? Não estou. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Entendeu? E quando você for vazar para uma outra empresa, lembra que 51% das pessoas, daquela minha pesquisa que eu fiz, daquela minha pergunta aberta que eu fiz lá no LinkedIn, onde elas vão mudar de empresa, elas pedem 30% a mais. Então você já sabe qual que é o valor que você tem que pedir quando você for angariar novas vagas. Entendeu a ideia? Então você precisa, sabe, entender que quando você busca de verdade, aí as coisas precisam mudar. Beleza? Beleza. Show de bola, Júlio. Júlio, você está falando bastante aí, você inclusive mencionou que uma das coisas que você viu é que tem muitas pessoas que elas não aprenderam a testar direito quando se tornaram QAs, não é verdade? É verdade. Eu fiz uma pergunta no LinkedIn que ela foi respondida por 543 pessoas. Essa pergunta era uma pergunta assim, olha, tabela de decisão, teste exploratório, baseado em sessão e cobertura de decisão. São algumas técnicas e estratégias de teste. Me diz, te ensinaram na prática, sabe? Ir lá e, vamos riscar aqui uma tabela de decisão. Vou te ensinar o passo a passo do técnica de teste exploratório baseado em sessão. Vou te mostrar aqui cobertura de decisão. Vem cá, senta aqui do meu lado, vou fazer com você. E ensinou para você na prática essas técnicas. São técnicas extremamente básicas quando a gente estratégias já criadas há, dezenas de anos atrás, Testes exploratórios baseados em sessão, por exemplo, o primeiro relato que eu me lembro de ter visto um artigo falando sobre ela foi em 2001. Tá entendendo? Muito tempo, cara, muito tempo atrás. Te ensinaram isso quando você se tornou QA? 75% das pessoas falaram assim, não. É um número muito abrangente. 75% das pessoas, dessas 543 pessoas, disseram não me ensinaram isso. Aí agora nesse momento você tem que pensar assim, me ensinaram? Se você falar assim, não, então você tem que já na hora falar, preciso de mudar alguma coisa. Amanhã, qual é o seu próximo passo amanhã? Seu próximo passo amanhã é você ir lá e começar a fortalecer sua base. Beleza? Bem, pensa assim, quando chega um problema complexo, te incomoda você olhar para ele e não saber resolver? Me incomoda, Júlio. Me incomoda bastante. Beleza. É o gatilho para você correr atrás, fortalecer sua base em teste de software. Beleza? O que eu posso dizer assim para você hoje em dia, cada um de vocês gozam de algo que eu não gozei quando estava lá atrás no meu começo de carreira. Conteúdo gratuito em diversos lugares. Muito conteúdo gratuito. Muito. Eu mesmo, dentro do Instagram, diariamente compartilhando conteúdo. Dentro do YouTube, semanalmente compartilhando conteúdo. Dentro do LinkedIn, direto compartilhando conteúdo. Telegram, eventos gratuitos. Podcast,
Tem conteúdo meu para tudo quanto é lado. Você pode consumir todo ele, né? Esses conteúdos que eu compartilho nessas redes sociais, gratuitamente. Você precisa estabelecer uma cadência fixa e bem estruturada de absorção do conhecimento, para que você estabeleça suas bases. E eu estou falando só do meu, tem um monte de conteúdo ainda. Muitos livros, muitas revistas, muitos artigos que você precisa ler, você precisa buscar, você precisa mudar, você precisa, sabe, se destacar para que você consiga alavancar sua carreira e aumentar seu salário. Não vem assim do nada. Esquece, entendeu? Dinheiro fácil, reconhecimento fácil não vem, você tem que buscar. Mas se você buscar com afinco e estruturar bem a forma de você buscar, você vai conseguir. Então, dica aqui, né? Só um resuminho rápido, tá? Base de testes, saber sobre técnicas, estratégias, práticas, os modelos, é você tomar decisões de maneira mais estruturada. Você precisa estabelecer a sua base, mas também continuar crescendo ela, né? Alimentando ela com mais conhecimento. Você precisa se lembrar do QA paracetamol, do QA 5 estrelas, para entender que o QA 5 estrelas ele vai buscar mais informações, isso vai ajudar ele no seu dia a dia. Você precisa lembrar que ter a base sólida ajuda você a dar confiança para você, dar confiança para os seus gestores e com isso demonstrar para as pessoas conseguir crescer. Quando você demonstra a sua base em testes, as pessoas ao seu lado sabem, né, do que você sabe do que você está falando. Isso te ajuda a pegar o volante da sua carreira, seguir em frente, né? Também é um ponto super importante, né? E um outro ponto a maioria das pessoas acabam por entrar dentro da área de teste sem saber fazer na prática. Muda essa história se você entrou nessa também. Beleza? Show de bola! Toda semana a gente tem vídeos aqui, né? Vídeos, conteúdos gratuitos para que você possa consumir, para que você possa conseguir aí alavancar a sua carreira. Então, né? Fica atento aí aos próximos conteúdos que você, né, compartilhar. Se inscreva no canal. Muito sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.